Presidente, nobres vereadores e vereadoras, todos os nossos pastores e pastoras, membresia das comunidades evangélicas aqui representadas, nossos amigos católicos, amigos da imprensa, a todos a paz do Senhor. Hoje, com alegria, faço uso da palavra. Tudo que já fiz aqui, senhor presidente, nobres vereadores e vereadoras, foi de grande relevância e o fiz com um espírito realmente muito responsável, com humildade, procurando fazer com denodo o melhor para Maringá. Mas o privilégio que nós temos na investidura de um cargo como esse de vereador é o de poder outorgar a homens e mulheres que têm contribuído, alguns até já em idade bastante avançada, ainda produzindo frutos para a comunidade de Maringá. Então, uma alegria muito grande. Quando o salmista Davi, no Salmo 23, ele faz uma metáfora do seu relacionamento com Deus, e ele se coloca na condição de ovelha, e ele diz que Deus é o seu pastor, e ele é a ovelha. E quando nós verificamos que Jesus Cristo também diz e se auto-intitulou como o pastor, um pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E mais à frente nós vemos Paulo dizendo à igreja aos Efésios, dizendo que Deus dá pastores, metaforicamente aqui falando, para as ovelhas. Ou seja, Deus é que dá pastores para os maringaenses. Pastor Newton Tuller, nosso presidente da OPEM, todos os demais pastores aqui homenageados, faço com muita alegria, indiquei com apoio de todos os vereadores aqui, não tivemos aqui uma ação unânime de todos querendo prestigiar a comunidade evangélica, que tem prestado vários serviços relevantes para a construção de uma sociedade mais justa, na promoção do ser humano e na promoção da vida. Nós temos aí, hoje fui entrevistado e a repórter me perguntou qual a estimativa de pastores que nós temos no Brasil. Existe uma estimativa do IBGE dizendo que para cada 185 evangélicos há um pastor. Se nós considerarmos aí que temos alguns milhões de evangélicos no Brasil, nós estamos falando aí de mais de 400 mil pastores. Pastores que estão nas populações, assistindo às populações ribeirinhas. Nós temos pastores na nossa comunidade evangélica de Maringá que estão na Índia, que estão na África, que estão no Paquistão, que estão na Indonésia, que foram presos, que foram agredidos. E o que nos chama a atenção é que muitos, pegando exceções e até muitos falsos pastores, infelizmente, acabam tecendo alguns comentários e apresentando rótulos, carimbos, em talvez uma meia dúzia que até mesmo não tem dado o devido testemunho, porque nós sabemos o que representa isso. Tiago, o apóstolo Tiago diz que muitos até não querem esse exercício porque serão duramente cobrados, e o serão e devem ser duramente cobrados. Mas nós nos alegramos porque nós temos aqui na figura do nosso pastor fundador da Ordem dos Pastores Evangélicos, que fundou juntamente com o meu pastor João Barbosa de Macedo, saudosa memória, que também foi um dos pastores que nos pastoreou durante mais de 20 anos e que nos ensinou muito sobre a Ordem dos Pastores, como nós devemos honrar a Ordem dos Pastores. E apenas para o conhecimento de todos, pastor Newton Tuller, que acaba representando toda a Ordem, é um dos fundadores no Brasil de um movimento de recuperação de drogados. Hoje, quando se fala em comunidade terapêutica, Dr. Manuel, o senhor que é médico, hoje existe, na década de 80, com o debate da saúde mental e etc., mas nós verificamos em Nova York um pastor assembleano, David Wilkerson, que começou com o desafio jovem, resgatando ali os drogados em Nova York, e nós temos aqui em Maringá um homem brilhante, pastor Newton Tuller, foi uma das primeiras comunidades terapêuticas no Brasil, década de 70, criando esse movimento. Então vejam, senhores, nós estamos falando de décadas atrás, quase meio século atrás, pessoas como o pastor Newton Tuller, pastor Severino, que está aqui, pastor Edenias Jacó, pastor Robson Brito, pastor Edivanir, pastora Áurea, pastora Irene,
pastor Dorival, pastor Orivaldo, pastor Jair na pessoa do pastor Daniel, pastor Zé Almeida, pastor Noel e tantos outros pastores. E existe uma estimativa em Maringá, a ordem tem 250 inscritos, mais ou menos, mas nós temos aí com certeza cerca de mais de 500 pastores em Maringá, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Se nós temos mais de 100 mil evangélicos em Maringá, então, se nós fizermos essa média de 185 pessoas, de 100 a 185 pessoas, nós estamos falando de muitas pessoas. Eu quero agradecer, senhor presidente, a prestimosa atenção de Vossa Excelência e o tratamento que toda a mesa executiva, que também tenho a honra, viu, pastor Newton Tolle, de estar servindo a comunidade de Maringá com esses homens e essas mulheres. Fico emocionado quando nós temos alguns debates aqui, mesmo todos nós com as nossas deficiências, as nossas fragilidades, e eu poder estar participando desses processos até históricos, com todas as reservas, os nossos contraditórios que são próprios do parlamento, e podemos estar aqui homenageando uma homenagem digna a uma comunidade que tem realmente prestado relevante serviço à comunidade de Maringá. Eu quero, no encerramento de minhas palavras, trazer aqui um depoimento de um homem simples que fala sobre o que é ser pastor. E a sua poesia é longa e vou dispor depois nos meios de comunicação, na rede social e à disposição dos pastores, mas para não cansar vou ler alguns trechos e os pastores, eu tenho certeza que se identificarão com esses versos tão singelos. Para quem não conhece um pastor, nem sabe o valor que ele tem, que acha que ele é um Deus, ou não passa de um Zé Ninguém, eu peço a sua atenção, pois irei mostrar em refrão o valor que um pastor tem. Primeiro, quero que entenda que pastor é um homem normal, e como você e eu, está sujeito ao mesmo mal, carregando a mesma esperança de morar na Terra Santa, a mansão celestial. Ele acerta, mas também erra. Afinal, ninguém é perfeito. E assim como você, carrega lá seu defeito. Sem defeito, só Jesus Cristo. A Bíblia confirma isso. Morreu sendo um bom cidadão. Um pastor não é um faz-tudo. Trabalha na direção. É como um maestro que sabe gerenciar sem confusão uma grande sinfonia, extraindo a melodia que agrada o coração. Uma igreja sem pastor é um rebanho solitário, que vagueia no escuro, à mercê dos mercenários. Por isso, um pastor atuante não é só muito importante, como também necessário. E eu finalizo dizendo, pastores são essenciais, são mais do que necessários, e que Deus abençoe a todos. Glória a Deus pela existência de vossas senhorias, de suas famílias, de vossas comunidades evangélicas aqui representadas, toda a comunidade evangélica de Maringá. Muito obrigado a todos os vereadores, que Deus abençoe a todos nós. Era o que tinha que comunicar, senhor presidente.